Se ser cristão fosse crime, você seria preso ou solto por falta de provas na sua faculdade ou no seu trabalho. Se ninguém desconfia da sua fé, você então é um infiltrado. O Espírito Santo não faz maquiagem religiosa. Ele opera a regeneração e santificação. É um reset no seu DNA que tira você do modo invisível e muda o seu caráter de verdade. Quer descobrir como essa cirurgia espiritual acontece e parar de ser um agente secreto? Fica aqui porque o seu disfarce cai hoje. A aula começa agora! E jovens, para iniciar nossa aula, vamos fazer oração. Senhor, meu Deus, eu te agradeço por mais uma aula, por estarmos aqui na tua presença, Pai. Que o Senhor venha nos capacitar, unge nossas mentes, nos dê sabedoria. Em nome de Jesus, amém. A paz do Senhor. A nossa leitura de hoje está em João 3, do versículo 1 ao versículo 15, que diz: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre de Israel e não sabes isto? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos fala das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu, o Filho do Homem, que está do céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E essa foi a nossa leitura de hoje. É isto. Tchau! Jovens, a salvação é uma obra graciosa de Deus, iniciada na vida, no coração do homem, pela ação do Espírito Santo, mas que exige uma resposta consciente e contínua, uma escolha a cada dia de buscar uma vida santa, perfeita em Deus. A regeneração, então, irmãos, ela marca o início da caminhada cristã. É o início de uma experiência em resposta à fé no Senhor Jesus Cristo, aonde o pecador nasce de novo, recebe uma nova vida, uma nova identidade em Cristo Jesus, que firmou de forma muito categórica que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. João 3,5. Assim a vida cristã, irmãos, ela é autenticada por um viver santo, não apenas naquele momento inicial da salvação, mas por uma vida que a cada dia persevera em buscar Deus, uma vida que busca glorificar a Deus em tudo, com as suas atitudes, escolhas e caráter, e que o Espírito Santo possa continuar operando isso em cada um de nós. Hoje, nessa aula, nós vamos aprender sobre cada aspecto dessa ação do Espírito Santo, demonstrando a salvação na vida do crente. O que é a regeneração? É um novo nascimento, é a transformação que o Espírito Santo realiza na vida do pecador. É quando a pessoa tem uma nova vida em Cristo. Em 2 Coríntios 5,17, diz assim: assim que se alguém está em Cristo,
nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. A regeneração é uma ação do Espírito Santo e pela palavra de Deus. Ela é marcada pelo início de uma vida cristã sob a vontade de Deus e zera o estado anterior e inicia uma nova vida guiada pelo Espírito Santo. Muitos jovens confundem a regeneração com mudar de comportamento ou algo externo, ou um desempenho externo, ou uma melhora gradual por escolha própria, ou uma reforma moral. Mas, na verdade, o Espírito Santo vem e muda o coração. Então a pergunta não é o que eu faço, mas é quem eu me tornei com essa ação do Espírito Santo, com a fé em Cristo Jesus. Alisson, por que o fruto do Espírito é uma prova da regeneração divina e não do esforço humano? Porque se dependesse do esforço humano, nós nunca chegaríamos ao ápice, né, que é sermos uma cópia de Jesus Cristo, né, sermos semelhantes a Cristo. Isso nenhum esforço humano é capaz de reproduzir sem o fruto do Espírito. Emily, por que o fruto do Espírito é uma prova da regeneração divina e não do esforço humano? O fruto do Espírito é a manifestação do Espírito Santo na transformação da vida do crente. Então não é porque nós somos bons demais ou porque nós desenvolvemos isso sozinhos. Muito pelo contrário, é o Espírito Santo que gera isso em nós e faz essa transformação, fazendo com que os frutos do Espírito sejam gerados em nós. Então, jovens, quando nós olhamos para as Escrituras, o Senhor Jesus ele deixa esse conceito muito mais didático na passagem registrada em João 3, onde se trata de um diálogo entre o Senhor Jesus e Nicodemos. Nesse diálogo, o Senhor Jesus deixa claro duas coisas referentes à regeneração. A primeira é que somente através dela podemos entrar no reino dos céus. Não é possível adentrar a eternidade, não é possível alcançarmos a vida eterna estando em um estado de pecado. Na realidade, o Senhor Jesus ele deixa claro no texto que somente através do novo nascimento, e somente assim nós alcançaríamos a eternidade. E a outra coisa que o texto deixa claro é referente à forma de alcançar. Isso não se trata de uma ação que possa ser realizada por nós, mas isso se trata de uma ação que é realizada pelo Espírito Santo em nós. Quando nós olhamos para Nicodemos, ele se tratava de um mestre da lei, um conhecedor, uma pessoa que era uma autoridade no que se tratava da lei, da religião. Mas mesmo assim o Senhor Jesus não poupou palavras para dizer que ele precisava nascer de novo, deixando claro que tudo aquilo que ele era, que ele tinha e que sabia, não era suficiente para adentrar no reino dos céus. Os frutos do Espírito Santo são as marcas visíveis da regeneração. Eles não são produzidos pelo esforço humano, mas são produzidos pelo Espírito Santo. Os frutos do Espírito são amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Nós de nós mesmos não podemos produzir essas virtudes, mas somente o Espírito Santo, através de uma profunda regeneração. Agora vamos falar da atuação do Espírito Santo na regeneração. É aqui uma obra invisível e poderosa, profunda, realizada pelo Espírito Santo na vida do crente. Ela não pode ser vista com os olhos, nem medida com sinais externos, de forma imediata ou ao longo do tempo, porque ela acontece no interior do homem, por meio de uma ação do Espírito Santo na vida do crente. Conforme Jesus ensinou, o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. João 16:8. E essa operação do Espírito Santo desperta no jovem o entendimento e a necessidade que ele tem de um viver santo. Ele desperta o jovem para buscar a Deus, para ter uma consciência da preciosidade do Evangelho e da vida eterna, que somente o Espírito Santo pode operar na vida do homem. Essa ação silenciosa e poderosa do Espírito Santo, ela pode mudar no homem, em você, jovem, aquilo que ninguém vê, que são os seus pensamentos, as suas motivações, os seus desejos, os seus projetos. E mais, coloca cada um num propósito em Deus. Faça com que o jovem entenda que cada servo faz parte de um propósito maior. E a pergunta é, qual é o seu propósito? Talvez ninguém consiga apontar que dia, que hora um jovem foi alcançado ou nasceu de novo. Mas ao passar do tempo, as pessoas quando olham para esse jovem, vê exatamente aquilo que a Nayara falou agora há pouco, vê os frutos do Espírito Santo. Olha, ele nasceu de novo, ele é a nova pessoa. Com o passar do tempo, essas mudanças se tornam evidentes para a glória de Deus. O jovem regenerado pelo Espírito Santo não muda apenas o que posta nas redes sociais ou o que fala na igreja, mas passa a viver com novos valores, com novos projetos, com novos desejos, com uma nova direção, uma direção do Espírito Santo. Então que Deus possa alcançar o seu coração, porque aonde o Espírito Santo age,
há sim uma transformação real, uma transformação sólida, uma transformação diária. Que Deus possa, por meio da sua palavra, do Espírito Santo, operar essas transformações, que haja fruto na vida de cada um. Paulo e a vida no Espírito. O apóstolo Paulo ensinou que o Espírito Santo habita no crente e produz uma nova forma de viver. Em Romanos, no capítulo 8, dos versículos 9 ao 11, diz: quem pertence a Cristo vive segundo o Espírito. Em Gálatas, no capítulo 5, dos versos 16 ao 25, mostra que andar no Espírito gera fruto e vence a carne. Em 1 Coríntios, no capítulo 6, os versículos 19 e 20, mostra que o corpo, como templo do Espírito, conduz a uma vida santa. Para Paulo, a santificação é o resultado diário de uma vida entregue à direção do Espírito. João e a evidência da nova vida. O apóstolo João enfatizou que a comunhão com Deus se revela no comportamento. E em 1 João, no capítulo 3, versículo 24, Deus permanece naquele que obedece e isso se evidencia pelo Espírito. Para João, não há separação entre a fé verdadeira e a vida transformada, a igreja primitiva e a vida santificada. A igreja primitiva entendia que a presença do Espírito resultava em uma vida diferente. Temos em Atos, no capítulo 2, nos versículos 38 ao 42, a regeneração, a habitação do Espírito e nova conduta. Em Atos, no capítulo 4, dos versículos 31 ao 33, cheios do Espírito Santo, viviam em ousadia, comunhão e santidade. A santificação era vista como uma consequência natural da presença do Espírito na comunidade cristã. O Espírito Santo não apenas nos salva, ele permanece conosco para nos transformar. A santificação é o caminho visível dessa obra interior, onde o Espírito habita, há mudança, crescimento e desejo sincero de viver para Deus. O Espírito Santo, ele não entra onde não é chamado. Ele não força ninguém, mas convence e quebranta e transforma. Jesus comparou a ação do Espírito Santo ao vento. Não dá para ver de onde vem nem para onde vai, mas os seus efeitos são percebidos. O novo nascimento é uma mudança real e visível com o tempo, e tudo depende da graça de Deus e do mover do Espírito Santo. É um milagre silencioso, mas que muda completamente a vida de quem crê. O Espírito Santo é quem convence o homem do pecado. Sem ele, ninguém pode ser regenerado. É ele quem tira o coração de pedra e dá um coração sensível à voz de Deus. O Espírito Santo é quem forja o caráter de Cristo em nós. Ele molda o nosso coração com palavra e poder, até que sejamos parecidos com Cristo. A regeneração é o ponto de partida da vida com Deus. Mas isso não se trata de uma obra realizada por forças humanas, mas é algo realizado totalmente através da graça e misericórdia de Deus. A palavra de Deus diz em Tito 3, no capítulo 3, versículo 5, que não somos salvos pelas obras que fizemos, para que de alguma forma não venhamos nos vangloriar disto, mas somos salvos pela graça e misericórdia do Senhor Jesus, por uma limpeza, pela lavagem que Ele faz em nosso espírito, em nós. É o Espírito quem inicia esta obra, é o Espírito quem inicia este trabalho de regeneração, de transformação, e este trabalho é realizado através da ação do Espírito Santo e através da palavra de Deus. E isto é a marca da graça, algo que nós não podemos fazer e o Senhor faz por nós, algo que seria impossível nós humanos alcançarmos através de trabalho, esforços, de glórias. O Senhor, com sua infinita graça e misericórdia, dá a nós, miseráveis pecadores, a chance de viver uma vida em plenitude. E por isso, por conta da graça, da misericórdia, é que a caminhada cristã não é um fardo, mas é uma retribuição. É viver uma vida se lembrando, se recordando, viver uma vida digna do sacrifício feito por Cristo e desta graça que é oferecida a nós todos os dias. Após a regeneração, o Espírito ele passa a habitar o crente. Nós se tornamos templo do Espírito Santo e ele opera a santificação. O apóstolo Paulo, em Efésios, ele declara que nós somos selados com o Espírito
Espírito Santo da promessa e nos tornamos pertencentes. Isso é uma marca que nós nos tornamos pertencentes a Deus e ao mesmo tempo o penhor da herança, que é a garantia da nossa salvação. Então, a partir do momento que o Espírito Santo habita em nós e nós nos tornamos o templo do Espírito Santo, ele começa a habitar e cuidar e produzir santificação. Nós começamos a ser orientados. O Espírito Santo é como uma visita que chega dentro de nós e vai organizando as coisas, separando, arrumando, e nós precisamos ter consciência dessa habitação, porque nós também temos a nossa escolha, nós temos livre-arbítrio. E a partir do momento que nós sabemos que nós somos marcados, que nós somos selados, que nós pertencemos a Deus através do Espírito Santo, nós precisamos discernir aonde nos cabemos, aonde nós podemos estar, porque nós carregamos algo muito precioso, é o Espírito Santo de Deus. Isso tem um peso muito grande. Eu devo ir a tal lugar, eu carrego o Espírito Santo de Deus. E ele me santifica através da minha escolha. Ele me santifica através e a partir do momento que eu reconheço que sou o templo do Espírito Santo. Nós sozinhos não conseguiríamos atingir essa santidade, que somente o Santo Espírito pode trazer às nossas vidas. Você sabia que John Wesley, um dos principais líderes do avivamento metodista, pregava, orava, jejuava e até fazia missões, mas confessou que não tinha certeza da salvação? Durante sua viagem missionária para a América, Wesley conviveu com os morávios, um grupo de cristãos protestantes conhecidos por sua vida de oração intensa, simplicidade, fé prática e profunda confiança em Deus. Em uma forte tempestade no mar, enquanto Wesley foi tomado pelo medo da morte, os morávios permaneceram tranquilos, cantando e confiando no Senhor. Aquela experiência revelou a Wesley que, apesar de sua religiosidade, lhe faltava a segurança interior que só a obra do Espírito Santo pode produzir. Em 24 de maio de 1738, ao ouvir a leitura do prefácio de Martinho Lutero à Carta aos Romanos, Wesley declarou que seu coração foi estranhamente aquecido, compreendendo que a salvação não vem do esforço religioso, mas da fé em Cristo e da ação do Espírito Santo que regenera o coração. A partir dessa experiência, sua vida foi marcada por uma caminhada consciente de santificação, obediência e perseverança, impactando gerações, e sentimos seus efeitos até os dias de hoje. E a experiência de Wesley Jovens nos faz refletir. É possível ter prática religiosa sem ter regeneração. A fé verdadeira se revela quando o Espírito Santo transforma o interior e conduz uma vida diária que glorifica a Deus. Por isso, jovens, simplesmente vir ao culto ou fazer coisas por obrigação não gera salvação no seu coração, mas sim entregar o seu coração ao Senhor e permitir que o Espírito Santo faça uma obra na sua vida. A santificação é o processo no qual o crente ele se aparta do pecado e se aproxima de Deus. É uma condição a qual recebemos na salvação e ela perdura até o final da nossa caminhada. É algo contínuo, algo lutado, que deve ser revisto e pensado todos os dias. E é o Espírito Santo que nos fortalece e nos dá força para dizer sim àquilo que é certo e não àquilo que é errado. O apóstolo Paulo, a carta aos Gálatas, no capítulo 5, no versículo 16 ao 25. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito contra a carne, e estes opõem um ao outro, para que não façais as coisas que quereis. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões e heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor,
gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas próprias paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. É o Espírito Santo que nos convence do pecado, que nos orienta ao caminho ao qual devemos seguir. A evidência da santificação é o fruto do Espírito, que revela um caráter transformado. Uma vida santificada glorifica a Deus e confirma a salvação. Onde é a salvação verdadeira? Há mudanças no comportamento, há obediência, há crescimento espiritual. E isso tudo é a confirmação da graça salvadora. A santificação, ela não salva, mas ela confirma a salvação. Todo aquele que deseja ser salvo deve ter uma vida totalmente entregue a Deus, vivendo totalmente de acordo com a vontade de Deus. A regeneração é o começo da caminhada cristã. É quando você, em suma, recebe a palavra de Deus, reconhece que você é um pecador, você inicia a sua caminhada cristã, onde o Espírito Santo vai trazendo você à luz, mostrando quão pecador eu e você somos. E aí nós começamos a clamar em nome de Jesus ao Pai, pedindo perdão. E o Espírito Santo vai operando em nós. É nesse momento que recebemos a palavra de Deus, da verdade, e somos selados quando cremos nela pela fé em Jesus Cristo. Um momento onde o homem se torna servo, se torna propriedade de Deus, inicia uma caminhada cristã, marcando o início de uma nova vida em Deus. E nesse processo, como aprendemos na lição, nós precisamos de permitir que o Espírito Santo opere essas obras em nós. A cada dia fazendo escolhas de acordo com a palavra de Deus, buscando conhecer o Senhor, buscando ouvir a voz e o conselho do seu pastor, o conselho da palavra, ouvir e buscar o Senhor Deus em orações, em jejuns, uma vida transformada, pautada verdadeiramente por um Deus vivo. Então, essa regeneração, essa santificação é uma obra contínua por todo aquele que é salvo no Senhor Jesus Cristo. Não haverá na eternidade um salvo que não tenha tido uma escolha, a escolha de servir ao Senhor Jesus Cristo de todo o seu coração. E além disso, a Bíblia ensina que o crente, o servo já regenerado pelo Espírito Santo, ele é convidado a clamar e pedir a Deus o revestimento do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, para que possa testemunhar, para que possa ter uma vida com mais eficácia na obra de Deus. Quando anunciamos um Jesus Cristo que veio, morreu, ressuscitou e irá voltar para buscar todo aquele crente em Jesus Cristo. Então cabe a cada jovem, por fim, responder continuamente à graça de Deus, viver o novo cada dia, vivendo em submissão à direção do Espírito Santo. Graça e paz, jovens, sejam bem-vindos ao nosso quadro Fala Pastor. Recebi 3 perguntas sensacionais da nossa classe de jovens hoje. Perguntas que tocam na raiz da nossa vida com Deus. Vocês não perguntaram sobre o que pode ou não pode fazer. Vocês perguntaram sobre quem nós somos e como Deus muda a nossa natureza. Isto é maturidade. Vamos direto ao ponto, porque o Espírito Santo tem algo poderoso para nos ensinar hoje. A pergunta 1, a regeneração e o fim do esforço humano. A pergunta é, pastor, como explicar a atuação do Espírito na regeneração e por que o esforço humano não serve? Esta é a base de tudo. Para explicar isso de forma simples, eu quero que vocês imaginem a diferença entre fazer uma plástica e ressuscitar um morto. O esforço humano, a religião, regras, tentar ser uma pessoa melhor, um coach, ter força de vontade, é como uma maquiagem ou uma cirurgia plástica. Você pode melhorar a aparência externa, pode mudar hábito, mas por dentro a natureza continua a mesma. A Bíblia diz em Efésios 2:1 que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Prestem atenção, a Bíblia não diz que estávamos doentes nem feridos, nem confusos. Ela diz mortos. E aqui está o pulo do gato. Um cadáver não pode decidir ser melhor.
Um morto não faz exercícios para ficar mais forte. Ele precisa de um milagre de vida. E é aqui que entra o Espírito Santo no novo nascimento. Em João 3, Jesus diz a Nicodemos: o que é nascido da carne é carne, ou seja, o esforço humano só produz resultados humanos. Mas o que é nascido do Espírito é Espírito. O novo nascimento é uma cirurgia de transplante espiritual que só Deus pode fazer. Em Ezequiel 36:26, Deus diz: tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Ninguém consegue arrancar o próprio coração e colocar o novo. Isto é obra exclusiva do cirurgião divino. E por que o esforço humano não substitui? Porque o esforço humano tenta consertar o velho homem. O Espírito Santo mata o velho homem e faz nascer um novo homem. Não é sobre melhoria, é sobre ressurreição. A segunda pergunta é o papel da fé e a resposta humana. Qual é o papel da fé e da nossa resposta pessoal nesse processo? Esta é uma excelente pergunta. Se é o Espírito quem faz tudo, nós somos robôs? Somos marionetes? De jeito nenhum. A teologia nos ensina que existe um mistério lindo aqui. Pensem da seguinte forma. Imagine que você está em um quarto totalmente escuro, preso, sem conseguir ver a saída. De repente, alguém acende a luz e destranca a porta. Quem trouxe a luz? O Espírito Santo. Quem destrancou a porta? A obra de Cristo. Mas quem precisa levantar e atravessar a porta? É você. No novo nascimento, o Espírito Santo acende a luz dentro de nós. Ele nos convence do pecado, João 16:8. Ele nos mostra que precisamos de Jesus e ele nos dá a capacidade para crer. Mas a fé é o instrumento de resposta. Efésios 2:8 diz: pela graça sois salvos por meio da fé. A graça é a mão de Deus estendida para nos salvar. A fé é a nossa mão vazia que segura a mão de Deus. A fé não é uma obra que a gente faz para merecer a salvação. A fé é o sim da nossa alma ao convite do Espírito. Deus não arromba a porta do coração de ninguém. O Espírito Santo nos corteja, nos atrai, muda nossas afeições para que a gente queime de vontade de entregar a vida a Ele. Então, o papel da fé é confiar. É parar de confiar em si mesmo, na sua justiça própria e se lançar totalmente nos braços de Cristo. O Espírito gera a vida e a nossa resposta imediata a essa vida é a fé e o arrependimento. A pergunta 3 diz respeito à evidência visível da santificação. Como a regeneração se torna visível no dia a dia através da santificação? Aqui é onde a borracha encontra o asfalto. Como eu sei que fui regenerado? Como eu sei que eu nasci de novo? Será que é porque eu choro no louvor? Ou porque eu falo em línguas? Não necessariamente. A prova da vida é o crescimento, é a mudança de apetite. Imagine um porco e um gato. O porco ama a lama, é a natureza dele. Se você lavar o porco, passar perfume e colocar um laço, assim que ele ver a lama, ele vai pular nela. O novo nascimento transforma o porco em gato. Agora você tem uma nova natureza. O gato pode até cair na lama por acidente, mas ele vai odiar aquilo. Ele vai querer sair, ele vai se limpar, ele vai se sentir incomodado. A santificação é o processo diário de viver essa nova natureza. O novo nascimento acontece num instante, mas a santificação dura a vida toda. Como isso fica visível na escola, na faculdade ou no namoro? Mudança de desejo. O que você amava, o pecado, você começa a odiar. E o que você achava chato, a palavra, a oração, a santidade, você começa a amar. Agora você luta contra o pecado. O crente regenerado não é aquele que nunca peca, mas é aquele que nunca faz as pazes com o pecado. Se você peca e não sente dor, cuidado. Mas se você se incomoda e você luta contra ele pelo poder do Espírito, isso é sinal de vida. Isso é fruto do Espírito. O novo nascimento não te faz apenas seguir regras. Ele te faz amar pessoas,
ter paciência e ter domínio próprio. Então, meus jovens, a evidência de que o Espírito te regenerou não é a perfeição imediata, mas é uma nova direção. Você não caminha mais em direção ao pecado, você caminha em direção a Cristo. E quando tropeça, o Espírito te levanta, te limpa e te empurra para frente. Para fechar, vocês não precisam de mais força humana para tentar impressionar a Deus. Vocês precisam se render ao Espírito Santo. Deixem Ele realizar o milagre da vida em vocês. Respondam com fé e deixem que essa nova vida floresça em santidade a cada dia. E se você sente esse desejo de mudança hoje, não é coincidência. É o Espírito Santo te chamando. Diga sim para Ele. Deus abençoe vocês. Amo vocês. A pergunta é, não se o Espírito Santo começou a obra, mas se nós estamos permitindo diariamente que Ele faça essa obra em nossas vidas. Qual é a sua escolha hoje, agora? E qual será a sua escolha amanhã? Que seja cada dia em direção a Cristo Jesus. Que o Espírito Santo possa continuar operando essa regeneração, essa santificação, essa salvação na vida de cada um. E agora chegou o nosso momento tão especial, o momento de honrar a Deus com as nossas finanças. E eu quero te convidar a não fazer isso com pesar, mas com coração alegre, reconhecendo todas as benesses que Deus tem nos feito. Abaixo temos a nossa conta bancária e o nosso Pix. Mas eu queria te convidar também para um outro projeto, o Projeto 1000 Valentes. A intenção é adquirirmos este espaço que Deus tem usado para abençoar tantas vidas e você pode ser um contribuidor dessa obra. Provérbios 3:9 diz: honra a Deus com a sua renda e com as suas primícias, e serão fartos os teus celeiros. A promessa de Deus. Então, com esse ato de fé, oferte na casa de Deus e seja abençoado em nome de Jesus. E aí, jovens, tudo bem com vocês? Estamos aqui agora para o nosso quiz, para ver se você realmente compreendeu o assunto que foi passado na aula de hoje. Então vem comigo para a nossa primeira pergunta, que é a seguinte: biblicamente, a regeneração é A ação do Espírito que gera nova vida, B, progresso moral ao longo da fé, C, resultado de boas obras cristãs, ou D, maturidade espiritual conquistada? Vamos lá, tempo na tela. E o nosso tempo acabou e aquele que acertou foi quem colocou a letra A. Ação do Espírito que gera nova vida. Segunda pergunta. Nicodemos precisava nascer de novo porque A. não fazia parte do grupo de Jesus, B. ainda não compreendia totalmente a lei, C. conhecimento religioso não gera nova vida, ou D. faltavam obras visíveis de fé. Vamos lá, tempo na tela. E olhando
Olhando para o meu relógio, parece que os nossos 10 segundos se esgotaram. E se você colocou a letra D, faltavam obras visíveis de fé, eu sinto lhe dizer que você errou, jovem, porque na verdade a resposta certa com certeza é a letra C de Cristo. Conhecimento religioso não gera nova vida. Terceira pergunta. Na regeneração, o Espírito Santo A. atua somente depois do batismo, B. produz novo nascimento espiritual, C. confirma uma decisão humana ou D. inicia após mudança de conduta. Vamos lá, responde no chat. Muito bem, o nosso tempo acabou e espero que tenham lotado o chat com a letra B, que é a resposta correta, meu jovem. Produz novo nascimento espiritual. Quarta pergunta. O fruto do Espírito revela A. autocontrole moral humano, B. regras para manter a salvação, C. vida transformada pelo Espírito ou D. esforço pessoal por santidade. Vamos lá, você já sabe. Muito bem, jovens, o nosso tempo acabou. E se você colocou a letra C, meus parabéns, você acertou. Vida transformada pelo Espírito. E jovens, chegamos à nossa quinta e última pergunta, que é a seguinte. A santificação e salvação se relacionam porque A. a santificação ocorre sem resposta humana, B. a santificação substitui a regeneração, C. a santificação conquista a salvação ou D. a santificação evidencia a salvação. Vamos lá, pela última vez, tempo na tela. E pelo visto, jovens, o nosso tempo acabou. E aquele que acertou a última pergunta foi aquele que colocou a letra D de Deus. A santificação evidencia a salvação. E foi isso, jovens, esse foi o nosso quiz de hoje. Espero que vocês tenham compreendido um pouco mais do assunto passado na aula e também tenham acertado cada uma das 5 perguntas. É isso, fiquem na paz e tchau! Então, jovens, para finalizar esta aula, vamos orar. Senhor meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de conhecer mais de Ti, pela oportunidade de entendermos, meu Deus, mais sobre a obra da regeneração e a santificação que o Senhor realiza na vida do crente. Que o Senhor nos transforme e cada dia nos torne homens e mulheres mais parecidos com Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Paz. Jovens! Pois corta isso, gente. Corta isso, gente. Ele vai esquecer, ele vai De esquecer. novo? Como é que você falado? Jovens. Eu fiquei feliz agora. O apóstolo Paulo é apóstolo Paulo mesmo, né? Paulo era apóstolo? Apóstolo Paulo... Aí eu vou ficar rindo. Você vê, tá vendo, né, Lucas? Outra pergunta. Cadê a pergunta? Que pergunta? Beleza? Mas, que pergunta, hein? Essa pergunta. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Calma aí que eu tô aí. 3. Calma. 3. É agora. Aí a gente aparece assim. Você saiu da cama. Escorregou. É assim. Cai. Eu esqueci isso aí. Olha que legal. Nossa, muito ruim. Pois corta isso, gente. Corta isso, gente.